Cara, eu tô apaixonado por essa luz. Luz, casa comigo. Tem uma coisa que tem acontecido muito nesse canal, é que é reclamarem do tamanho dos vídeos que eu faço. E tudo bem, eu entendo a reclamação e por outro lado eu não vou parar de fazer vídeos longos. Mas esse vídeo aqui eu vou encurtar o máximo possível, eu vou fazer os jump cuts necessários para que isso seja feito, para que a coisa fique bem direta e clara, para ninguém poder dizer que não entendeu o que eu tô dizendo. O objetivo desse vídeo é mostrar que alguns problemas que acontecem em política não são problemas oriundos em questões ideológicas. É muito importante entender isso. Se vocês não conseguirem entender isso, isso funciona como medicina, meu caro. Se você diagnostica um problema de maneira errada, o remédio que você vai dar para o problema não só não vai curar a pessoa, como talvez produza problemas piores do que a pessoa tem quando ela está doente. Você consegue entender uma coisa simples desse tipo? Pois é disso que a gente vai falar aqui. E outra coisa, o amor acabou. Aqui não tem conversa de você tem que ser bonitinho. Bonitinho é o cacete. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que se a gente está falando de política, a gente tem que usar as ferramentas de ciência política ou do arcabouço que as pessoas especializadas usam para tratar desses temas relacionados à política, certo? Então não é palpitagem que a gente vê por aí que tem que usar, não. Porque se você vai falar sobre política, você tem que usar as ferramentas ou da ciência política ou de qualquer maneira de uma compreensão que já está na sociedade, nos debates sobre o tema a longa data e que independe da opinião de youtuber, de famosinho de Facebook e tudo mais. Que uma dessas definições, ou duas delas, né, a dicotomia direita e esquerda. Eu, há algum tempo, implicava com essas coisas de direita e esquerda por um motivo bastante específico da minha visão relacionada a como a ação humana se modifica a partir da identificação da pessoa, ou a auto-identificação da pessoa. O que isso significa especificamente? É simples, na verdade, entender. Vamos ficar ainda no médico. Se você tem um médico e ele passa a se identificar como médico, ele sabe que ele tem certos conhecimentos acerca de certas coisas, então ele passa a agir frente ao mundo já não só como um ser humano sem identificação. Ele sabe que ele é médico, então ele tem um tratamento com as pessoas a partir desse ponto de vista de médico. Então ele começa a agir, por exemplo, de uma maneira diferenciada dentro do consultório dele, entendendo aqueles pacientes pela prática que ele tem. Então ele vai ver muita gente com muitas reações a doenças graves, a problemas sérios e tal. E aí ele começa a se identificar como aquele que cura, que pode dar a solução para aquela coisa, e aquilo começa a alterar a perspectiva da pessoa, como é que ela age em relação a essas pessoas. Pelo seu conhecimento naquele assunto que aquele pessoal vem buscar, e também em razão daquela prática cotidiana que ele tem ali. Certo? E isso acontece para qualquer lugar. Acontece isso com advogados, acontece isso com pessoas que são vocacionadas a trabalho braçal, por exemplo, acontece com professores. O professor, quando ele se entende como professor, ele começa a ter uma relação com as pessoas na própria vida pessoal dele, completamente diferente da que ele tinha quando ele não se identificava, não se compreendia como professor. E isso vai para todas as áreas, então me incomodava o seguinte, porque quando uma pessoa se identifica com direita ou com esquerda, tanto faz, no seu lado tá ao contrário, né? Então, esquerda, a sua esquerda é aqui e a sua direita é aqui. Então, quando ele se identifica com esquerda ou com direita, o que acontece com essa pessoa? Esse ser humano ele passa a agir considerando o fato de que ele é de esquerda ou de direita. Isso, pra mim, representaria um problema, eu achava isso lá atrás, porque isso condicionaria a ação das pessoas e até a percepção delas sobre as notícias, principalmente. Sobre os fatos em geral, mas sobre as notícias especificamente. Então vamos supor, sai uma notícia sobre violência, uma situação de violência, assim, mal identificada, sobre o que aconteceu lá, mas em relação a grupos de pessoas indígenas e pessoas que têm fazendas. Quem é de direita tem o costume de enviesar o olhar e antes mesmo de observar a situação tem uma tendência a concluir que aquela coisa deve ser
alguma ação errada e violenta dos indígenas. Já quem é de esquerda vai ter uma tendência a dizer, não, com certeza isso aqui foi sacanagem do produtor rural, ou seja lá o que for. Então, mesmo que essa tendência exista, o que é diferente de ser uma questão absoluta, que define a percepção das pessoas, essa tendência me incomodava. É um pensamento bem pós-moderno, inclusive. Se a gente modificar a linguagem e pararem as pessoas de pensarem como encaixadas em direita e esquerda, a gente vai eliminar a tendência, o que é uma bobagem absurda, né? Então eu estava errado. A grande questão é, mesmo que a gente tire do vocabulário direita e esquerda, essas pessoas continuarão tendo suas tendências. A gente não elimina essas tendências pela eliminação da linguagem, por exemplo. Tirar as palavras direita e esquerda do nosso vocabulário cotidiano. Isso não acontece. E direita e esquerda continua sendo eficiente para identificar e prever certas manifestações de tendências das pessoas. Então, não adianta eliminar e, do ponto de vista analítico, faz sentido continuar usando os termos porque eles continuam identificando tendências das pessoas. Entendeu o que eu quero dizer? Tem um vídeo do Icles, que é muito bom, do Leitura Obriga História, que ele fala sobre a diferença de direita e esquerda e ele atribui, em síntese, um valor à direita muito forte, que é o valor da eficiência, e um valor à esquerda muito forte, que é o valor da igualdade. Isso, é bom ressaltar, é uma espécie de simplificação. É claro que não é só isso, mas isso também ajuda a identificar outros aspectos do comportamento de pessoas que são de direita, ou se identificam como direita, ou mesmo que não se identificam como direita e são de direita. E a mesma coisa em relação à esquerda. Quer dizer, pessoas que estão mais à esquerda, que elegem políticos mais à esquerda, têm tendências a ter o valor da igualdade muito sobressaltado em relação ao valor da eficiência, e a mesma coisa se você inverte o polo, se você vai para a direita. Na direita você tem pessoas que têm tendência a valorizar bastante o valor da eficiência em detrimento do valor da igualdade, quando esses valores eventualmente estiverem ali em uma questão de disputa. Então, por exemplo, se você for nesse caso que eu citei, você vai ver o quê? Por que teria então uma tendência as pessoas de direita a apoiarem o cara que é dono do negócio rural lá? Porque ele tem uma percepção da importância da produção rural para a economia e tal. E essa tendência acaba minando a percepção ou antecedendo a própria análise da reportagem quando vem esse problema. E pelo contrário, se você tem uma pessoa de esquerda, você vai ter essa pessoa com a visão de que, poxa, os indígenas já sofreram muito, eles têm pouca coisa e tal, então deve ter acontecido alguma coisa sacana contra eles, do jeito que muitas vezes aconteceram e do jeito que sempre acontece. Então essas tendências impulsionam as pessoas, antes de lerem a reportagem, já terem um preconceito do que deve estar acontecendo de fato. Com a semântica que a isentada burra quer colocar para a ideologia, essas coisas, essa predisposição para analisar a reportagem, poderia ser chamada de ideologia. Nessa significação bastante específica que esses moleques burros usam. Mas eles não são burros por causa disso. Eles são burros por outra coisa. Por não saber identificar a diferença disso, que é uma predisposição que está na cabeça da pessoa para ela tomar uma decisão, de outra coisa completamente diferente, que é você tomar uma posição pragmaticamente, entende o que eu estou falando, pensando no benefício do seu grupo político. Pragmatismo não é ideologia. Se vocês não entenderem isso, vocês vão diagnosticar os problemas políticos de maneira errada, vocês vão ter conclusões de como vocês solucionam os problemas de modo errado, e aí a ação que vocês vão ter política para resolver esses problemas vai ser uma ação errada. Você vai induzir as pessoas a erro, achando que você é o sabidão, porque você identificou que o problema de tudo é ideologia, seu babaca. Então eu quero tratar aqui, de maneira exemplificada, de um problema geral que envolve essa distinção entre pragmatismo e ideologia, pragmatismo político. E esse problema é o problema ambiental. Se a gente considerar como relevante a colocação do Icles sobre o fato de que as pessoas de direita têm tendências a procurarem eficiência da produção, você vai entender por que muitas pessoas de direita
tem a mania de se colocar contra problemas de questões ambientais. Por quê? Se você coloca uma empresa que faz mineração, que produz gado, e aí tem que ter o espaço para o gado, então tem que pegar um espaço que de repente antes tinha floresta e você tem que colocar para pasto, para o gado reproduzir e tudo mais. Então, se você diz para essa galera que eles têm um limite, eles vão produzir menos, certo? Então eles vão gerar menos coisas para a economia do país, ok? Então pessoas de direita têm a tendência de ser contra proposições que afirmam a necessidade de ter um cuidado ambiental. Porque esse cuidado ambiental vai provocar necessariamente uma diminuição da produção. Não estou falando mágica, nada difícil, nada complexo. Então eu vou mostrar uma coisa para vocês. Perceba como a coisa é muito simples. Suponhamos que existe aquecimento global, antropogênico, causado pela ação humana, e que possivelmente afetará a vida de todas as pessoas na Terra de modo negativo. Então, se pessoas da área da ecologia começaram a dizer que isso é um problema, então a população, o eleitor racional, vai incentivar que o político eleito faça ações políticas para evitar os danos do aquecimento global. Para evitar esse problema, o país e o político eleito, portanto, vai ter que tomar ações para que essa diminuição ocorra. E essa diminuição ocorre por meio de ações que diminuem a produção das pessoas, ou diminuem os ganhos das produções. Então o que começa a acontecer na sociedade? Os prejudicados eventuais por essas diminuições, eles vão começar a fazer um lobby como eleitores racionais, defendendo seus próprios interesses, certo? Para que seja eleito um político que defenda os seus interesses, que é o de continuar produzindo. E aí você pode usar o aquecimento global como exemplo, mas você pode usar o exemplo do crescimento do desmatamento no Brasil. Então, se você tem interesses econômicos, projetos pessoais de expansão da sua atividade produtiva em setores de floresta, seja porque você é madeireiro, seja porque você cuida de gado e você quer que a sua terra expanda e você vá para outras áreas, ou que tire uma área de preservação da sua propriedade, então você vai começar a defender que certas questões ambientais não são tão sérias assim. Por que você vai defender isso? Porque você tem interesse racional, porque você é eleitor, você tem interesse racional de que um político eleito não coloque uma área de preservação dentro da sua propriedade, ou que você possa explorar mais as madeiras de certa floresta, ou sei lá o que. Isso aqui não tem a ver com ideologia, gente burra. Isso tem a ver com pragmatismo. O que acontece? Começa a se negar aquecimento global não por ideologia, mas porque existem interesses econômicos por parte de pessoas racionais que elegem pessoas que podem diminuir a sua produção ou não. Entendeu? É isso que acontece. E o que acontece depois? Imagine que você tem um governo eleito e esse governo eleito está defendendo esses direitos ou esses interesses de eficiência por parte de eleitores racionais que têm seus interesses próprios ali no jogo. E esse governo começa a cometer erros. Então começa a acontecer dentro do governo problemas. Por que a pessoa faz apologia aos erros do partido que está eleito, ou do governo que está eleito, ou do presidente que está eleito? Por que a pessoa faz isso? É por ideologia? Não, animal. É porque se você, eleitor racional, que é contra isso aqui, você vai começar a fazer força contra o político, vai começar a minar a legitimidade desse político, o que pode acontecer? O governo pode cair, porque isso ficou muito claro aqui no Brasil agora com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Porque o que acontece? O impeachment, especificamente falando, outras consequências podem acontecer, mas vamos falar especificamente do impeachment. O impeachment, ele é um instituto político, isso ficou muito claro dentro desse último ocorrido que aconteceu. Quer dizer, você primeiro tem uma deslegitimação da figura da presidente da república, depois você tem uma busca por uma legitimidade dentro da lei, e essa legitimidade procurada dentro da lei é procurada de forma construtivista, inclusive. Até porque nos textos de lei isso é inevitável em alguma medida. A gente ainda vai falar sobre isso nos vídeos sobre
filosofia do direito, a gente vai ver que o texto por si só, eu já até comecei a fazer isso, eu vou deixar o vídeo do I que eu começo a falar sobre isso, que o texto ele não tem totalmente a definição absoluta, clara de todos os casos. Então, a definição do que se encaixa na lei vem de uma interpretação desse texto e da amplitude semântica de cada uma das palavras do texto. E isso a gente vai ver com calma mais pra frente. Mas ficou bastante claro que para você derrubar alguém, primeiro você tem que tirar a legitimidade da pessoa. Então, se alguém começa a defender apologeticamente um governo porque ele tem uma defesa de um determinado interesse, isso não é ideologia. Você está defendendo seu interesse prático. Você está sendo pragmático. Isentada burra. Por que é importantíssimo você entender tudo isso? Porque faz parte necessária da política que a oposição busque minar a situação para que na próxima eleição ela seja eleita. Não necessariamente buscando impedimento, impeachment, nada assim. Mas se você mostrar todos os erros que acontecem no governo eleito, se você é oposição, na oposição vai ter mais gente que votou no governo eleito que não vai votar no governo eleito. Então é absolutamente, aí sim, natural, é inevitável que a oposição faça isso. Então é papel da oposição. A democracia precisa disso. Então é papel da oposição ela mostrar os erros cometidos pelo governo. A oposição, a função da oposição, se você se entende como oposição e se você se entende como oposição institucional, é pior ainda. Essa é a sua função mesmo. Mas se você não está na oposição institucional e mesmo assim você quer outro governo, é óbvio, aí é normal, não natural, que você aponte todos os erros possíveis que você vê dentro do governo eleito, se você está na oposição. E por outro lado, a situação tem o papel de mostrar que aqueles erros cometidos não são tão graves assim, ou que fazer um tucoque, né? Dizer, não, os outros governos também cometem, então assim, vocês não podem dizer que é só esse governo, porque aí se você for apresentar uma alternativa, você tem que levar em consideração que dentre as alternativas também acontecerá isso. Então é normal que a situação cometa tucoque, porque ela vai dizer assim, não, os outros são piores do que eu. Então se aqui tem erros, defeitos, falhas e tal, nos outros governos também vai ter. Então é melhor você me deixar do que você deixar os outros governos que também vão cometer erros, falhas e pá. Então é natural isso. Isso é normal. A democracia depende de uma oposição que denuncia e de uma situação que defende. Isso não é ideologia, isso é pragmatismo. Isso é essência do sistema democrático. E a isentada burra, gente burra, não entende que é assim que funciona, e é assim que tem que funcionar, porque se não for assim, o que vai acontecer? Vamos supor que a isentada burra normalmente gosta de votar na Marina ou na Amoedo, é mais ou menos por aí que eles vão, não são todos, mas é mais ou menos por aí por causa da crença ideológica que eles têm. Então imagine o seguinte, sobe a Marina ou a Amoedo pro poder, e aí, dentro do governo, o secretário faz alguma cagada, ou não sei quem faz outra cagada, o outro não sei o que, tem uma definição errada, o próprio presidente da república ou a presidente da república comete um ato que é questionável em relação à eficiência das ações dela. O que é obrigação da situação? Mostrar que aquele erro é um erro normal e que tem como consertar, ou então desvincular o agente do erro, o ministro, ou seja lá quem foi, do governo como um todo. Quer dizer, o Fernando Moura fez um vídeo que ele fala sobre o caso do Queiroz e que ele faz exatamente isso. Ele pega o caso do Queiroz e fala assim, olha, se o filho do Bolsonaro ou o Queiroz forem condenados, que eles sejam condenados e paguem com o que tiverem que pagar. E é melhor que eles se acusem logo, porque senão isso vai prejudicar o governo. Isso é papel de situação. Então o Fernando Moura, ele é pragmático. Tem muitas coisas que você pode dizer que ele é ideológico, mas nessas ações que ele está fazendo de proteger o governo, ele é pragmático. E faz parte da política que as pessoas façam isso. E se a isentada burra eventualmente eleger um Amoedo da vida e não fizer esse papel de pragmatismo, a legitimidade do governo deteriora rapidinho ela perde apoio no Congresso e rapidinho fica ingovernável para ela. É isso que você quer? Isento, burro, imbecil? Então é por isso que as pessoas defendem os grupos políticos que lhes interessam. Não é ideologia. Ideologia é quando você não percebe. Existem várias definições de ideologia, inclusive uma que capta bem pra pegar vocês. Que vocês são os trouxas ideólogos, ou pior, né? Vocês são ideológicos, vocês não são ideólogos. Vocês não estão doutrinando os outros com a sua inteligência superior. Vocês são ideológicos, vocês nem percebem a que interesse servem. É isso que é ser ideológico. Então,
quando você está defendendo o interesse dos outros, sem entender por que você está defendendo o interesse dos outros, achando que aquilo é a coisa mais normal e natural, que a sua razão é que está insuflando você a fazer a defesa do interesse dos outros, aí você é o racional, porque você está fazendo com a razão, mas você está defendendo o interesse dos outros, sem perceber que está defendendo o interesse dos outros, é exatamente o que é ser ideológico. Então a isentada é muito burra, e ela é burra e é antidemocrática. A democracia funciona assim. Não existe outra maneira de funcionar a democracia. Porque você precisa da situação, defendendo a posição da situação, e a oposição denunciando. E aí nas denúncias da oposição é que aparecem os erros do governo. Porque a oposição quer assumir o poder, a oposição quer entrar no vácuo. Aí tem limites do trabalho disso. Tem oposição que faz isso mentindo, exagerando as coisas e não sei o quê. E tem oposição que é legítima, ela aproveita sempre que a situação cometeu um erro, ela vai e pega o erro. E é assim que tem que ser, porque a situação não vai ficar denunciando os erros do próprio governo para fragilizar e minar a legitimidade do governo e até ele acabar caindo por impedimento, porque a oposição vai estar atacando, e vai ter oposição de boa, que pega só o que acontece, mas vai ter oposição falsificando a verdade. Então se você faz coro com a oposição, você enfraquece a situação. Então a situação não tem que ficar apontando os erros e falando o tempo todo mal da situação, porque senão ela vai enfraquecer ela mesma. Quando o Fernando Moura faz o vídeo dele criticando o Queiroz e dizendo, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu tem que punir, ele não está sendo ideológico, ele está sendo pragmático. E aí ele faz todo um discurso, como eu disse no vídeo passado, para descaracterizar a imagem do governo estabelecido com os pequenos erros. E o que a isentada faz? Ela faz o sistema contrário. Acontece um erro, por exemplo, uma feminista fala bosta, ele fala, o feminismo tá errado. Então fica a minha pergunta, você isentão de bosta, você está sendo pragmático, e você sabe que o feminismo como um todo representa uma coisa diferente da tua visão política, e você quer atacar a imagem da coisa, para que nenhum governo que se diga apoiador do feminismo seja eleito, você está sendo pragmático? Ou você está sendo ideológico? Quer dizer, você nem sabe que você, quando você faz esses discursos generalistas, você beneficia visões de mundo de extrema direita como o Bolsonaro. Hein? Aí essa que é a dúvida que fica, porque se você está sendo apenas burro, é isso aqui que você tem que entender, cara. É isso, é simples. É isso aqui, ó. Não tem mistério. Não tem mistério. São pessoas defendendo seus interesses, pessoas que cometem erros, pessoas normais, grupo gigantesco, cheio de gente fazendo erro o tempo todo. Ou você acha que não cometem crime o tempo todo, ou você acha que não mentem o tempo todo, ou você acha que não cometem erro o tempo todo. Então é muito fácil você recolher os erros, os crimes, as coisas dos outros, para dizer que o grupo inteiro está errado. Mas aí você mina o grupo inteiro e você acaba com qualquer possibilidade de articulação do grupo se a imagem dele estiver minada para todo mundo. Então a minha pergunta é, repito, você está sendo ideológico e não percebe a função que você tem em ajudar os interesses dos outros, ou esses interesses também são seus, isentada? Hein? Fica essa pergunta aí. E aí eu repito, eu não vou ficar batendo de frente com o governo eleito, não porque eu amo o governo eleito, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Acontece que, olha que ironia, eu não sou ideológico a ponto de não entender que as defesas pragmáticas ao governo estabelecido são defesas racionais. Então eu preciso entender como é que funcionam as defesas racionais e pragmáticas ao governo estabelecido, para eu poder me opor ao governo estabelecido de modo racional, mostrando os erros quando eu achar que tem erros, e sem também ir no lado sacana, porque eu não quero. Tem gente que vai por esse lado sacana, inventando mentiras, exagerando as coisas e tudo mais. Agora, eu também não vou ficar, uma vez sabendo como funcionam as coisas, usando o meu espaço de divulgação para ficar mostrando o tempo todo como na esquerda tem gente fazendo sacanagem, disseminando mentira ou qualquer coisa assim, para criticar o governo, porque isso acontece dos dois lados. Então se eu pego a lente das coisas e fico só olhando para a esquerda fazendo isso, na direita teve uma madeira de piroca, né? O que a gente faz? A gente vai mostrar que em todos os lados acontece esse tipo de coisa e que essa coisa é meio que inevitável e vamos tratar das políticas a sério? Ou a gente vai ficar usando os erros que acontecem em todos os lados para ficar minando a esquerda de um lado e o Bolsonaro de outro, para você ficar enviando o seu liberalzinho que você quer enviar, hein, isentão? Então a minha pergunta é, você
de fato não viu o que está acontecendo, ou você quer minar a imagem de todos os lados para lançar o seu político como o político bom, do bem, certo, que é racional e não sei o que. Tomar muito cuidado com essa isentada pilantra, porque ela está agindo politicamente, e aí eu não sei se ela não entendeu que ela está agindo politicamente, de maneira ideológica, ao interesse da própria visão de mundo liberalóide que eles têm, ou se eles estão fazendo isso de um ponto de vista apenas pragmático. Quer dizer, eles sabem o que estão fazendo, sabem que eles estão mentindo, sabem que eles estão fazendo generalização e continuam fazendo, porque é assim que a gente vai chegar ao poder. É isso? Então a gente tem que identificar isso. Então é isso. Acho que mais claro que isso não poderia ficar.